Então vamos lá à frente, pessoal. Vamos com mais ferramentas do sistema. A bola da vez agora é o mapa de caracteres. Ferramenta simplesinha. A ideia primária é a seguinte. O Windows, nós vimos lá no painel de controle, né? O Windows tem as fontes são do Windows em princípio, etc, etc e tal. Ora, pessoal, nós temos muito mais caracteres do que temos teclas no nosso teclado. Conclusão, algumas das nossas teclas, no caso do teclado, já tem 2 ou até mesmo 3 símbolos associados a ela, mais do que isso fica complicado. Então, se você quer, por exemplo, inserir um símbolo no sistema, como o da libra esterlina, você olha no seu teclado, esse símbolo não existe. Você quer o símbolo de uma fração, como da fração meio, por exemplo. Aí você vai falar assim, não, mas espera lá, né? A fração meio é bico, é só digitar o 1, a barra de divisão e o 2, pô, aí eu faço meio, tranquilo, claro que você faz, só que tem uma coisa, galera. A fração meio digitada assim, ela ocupa o espaço de 3 caracteres. O 1, a barra de divisão, e o 2, é claro. Eu estou falando da possibilidade de você inserir um caractere que represente a fração meio, ou 3/4, enfim, etc e tal. Existem várias metodologias para isso, mas se você não sabe nem por onde começar, se você não sabe onde encontrar um caractere, ora, meus caros, se você não sabe chegar a algum lugar, o que você faz? GPS, né? Mais popularmente, mapa. O GPS nada mais é do que uma espécie de mapa eletrônico. Então você vai para o mapa do sistema, o mapa de caracteres. E aí você vai encontrar esta janela. Claro que aí eu já tenho, né, algumas colocações. Vejam vocês, a fonte do mapa de caracteres é a fonte Arial e tem o mapa de caracteres. Veja a quantidade de caracteres que existem, porque vejam o tamanhinho da barra de rolagem aqui do lado direito. A barra mesmo está pequenininha, então significa que eu tenho muitos caracteres aqui para baixo. Você vai perceber que além desse caractere que já está destacado, eu não à toa falei dele, o caractere meio, você vai encontrar, por exemplo, eu vou tentar dar destaque aqui, a 2 outros caracteres. Dentro dessa primeira bolinha, o símbolo de marca registrada, aquele R que fica dentro de uma bolinha. Eu vou fazer um outro, um quadrado, um retângulo, quadrado é difícil, né? Que tem o símbolo da libra esterlina, que eu também mencionei antes. Ora, pessoal, se eu quero saber como é que eu faço para chegar num caractere, é só achar o caractere através do mapa de caracteres. Perfeito. Agora, vamos a um ponto em que nós teremos que parar num certo limite. Observem, meus caros, que na lateral inferior direita da janela de vocês, eu já destaquei, através de uma setinha e um retângulo na cor azul, uma frase, pressionamento de tecla, 2 pontos, Alt, que é uma das teclas do teclado, mais 0189. Isso é a famosa tecla de atalho. Todos os caracteres, ou quase todos pelo menos, possuem uma combinação de teclas que você pode utilizar. Então vamos supor que eu estou digitando no Word um texto e que eu quero, lá no Word, utilizar o caractere meio. Lembra? Não quero usar aqueles 3 caracteres, o 1, a barra e o 2. Beleza. Eu posso fazer isso pelo mapa de caracteres, copiando e colando no Word, e lá no Word tem a história do inserir símbolo, que a gente vai falar, mas é a mesma coisa em primazia. Só que eu tenho que abrir essa janela. Então vamos supor que eu vou usar esse caractere meio uma pancada de vezes. Ora, eu decoro que Alt mais 0189, se eu pressionar essa combinação de teclas, por exemplo, num documento do Word, o caractere meio vai pintar ali. Tem até 2 que eu acho que muita gente lembra, eu acho. O ordinal feminino, aquele Azinho, elevado da linha, né, que é o Alt 0166, e o ordinal masculino, a letra O também elevada, pequenininha, que é o Alt 167. A tendência, galera, é você se lembrar das teclas de atalho referentes aos caracteres que você usa com maior frequência. Por isso que o ordinal feminino e o masculino são caracteres normalmente lembrados. Agora, se você entrou em estado de pânico, porque você está perguntando, se você está imaginando que você vai ter que lembrar todas as teclas de atalho para os caracteres, ou pelo menos as teclas de atalho para aqueles mais utilizados, sejam eles quais forem, não.
Até onde vai a sua necessidade de conhecimento? Você tem que saber o seguinte, isso aqui você tem que martelar para dentro da cabeça, mas não é difícil. Os caracteres podem ser inseridos em documentos de vários programas, como do Word, do Excel, do PowerPoint e tal. Os caracteres podem ser inseridos através de teclas de atalho. Ponto. Banca nenhuma vai chegar para você e falar assim, olha, a letra A maiúscula não pode ser inserida num documento do Word, porque a tecla que contém a letra A do usuário quebrou. Então ele vai ter que fazer isso por tecla de atalho. Qual é a tecla de atalho que gera a letra A nos documentos do Word ou qualquer coisa assim? Não pode fazer isso. Então, você tem que lembrar que o Alt 189 é o símbolo do meio? Não. Você só tem que lembrar que o símbolo meio e os demais símbolos e caracteres possuem tecla de atalho para a sua inserção num documento qualquer, tá bom? Então, temos aí alguns limites. Muito bem, meus amigos. Agora é que o negócio vai. Vamos falar disso aqui, ó. Restauração de sistema, tá? Isso aqui é um negócio que a gente vai ter que trabalhar com calma, até o final do bloco, só isso aqui agora. Porque, vejam, imagina que você comete um erro na sua vida, não no computador, um erro qualquer na sua vida, e que você pudesse voltar no tempo. Coloca lá o computador, o seu computador, né, o seu relógio biológico, para voltar no tempo. Você dá uma cochilada, quando você acorda, você voltou no tempo. Voltou no tempo e lembra do que aconteceu e não comete o mesmo erro duas vezes. Ia ser uma maravilha, né? Se bem que tem gente que ia viver o mesmo momento umas 30 vezes até aprender, mas está valendo. Galera, na vida real não dá. No computador dá. Isso dá através dessa ferramenta chamada restauração do sistema. Bom, vejam lá, tem três comandos. Restaurar o computador mais cedo, criar um ponto de restauração, esses dois nós vamos explicar, e o terceiro e último, ele é autoexplicativo, desfazer a última restauração. Ora, se você entender, através dos dois outros comandos, o que é fazer uma restauração, desfazer, claro, é simplesmente anular o procedimento. Então, galera, vamos começar. Geralmente, quase sempre, quando você liga o seu computador realiza algumas etapas, alguns procedimentos, né? Um deles é o quê? Carregar o sistema operacional, o Windows. E geralmente, de onde vem o Windows? Da pasta C:2. Claro, né? Por que C? Porque normalmente você terá o Windows instalado no seu disco rígido, que vai ser a unidade primária de armazenamento de massa, e com a letra C, que é o padrão de nomenclatura. E o Windows, porque é claro que a pasta onde fica o Windows chama-se Windows. Ótimo, beleza. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu estou fazendo uns testes no meu computador e eu queria entrar num lugar bastante sensível do sistema operacional Windows e fazer uma alteração no funcionamento do Windows. Isso não é recomendado para usuários menos experientes, né? Mas vamos supor que mesmo eu tenha um receio de que eu estou tentando aprender alguma coisa nova e eu posso fazer besteira, tá legal? Porque evidentemente, eu não vou falar aqui, né, durante a aula que a gente pode fazer cagada, que é uma palavra feia, então vamos imaginar que eu vou fazer besteira. Só que eu estou na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou, né? Sei que a gente fica na dúvida porque a gente vai fazer, né? Mas vamos dizer que eu estou lá na dúvida. Então, agora é sério, olha só, o que eu posso fazer? Eu abro essa janela, a janela, claro, da ferramenta restauração do sistema, e eu vou escolher, para começar, eu vou escolher este segundo comando aqui, pessoal. Criar um ponto de restauração. Tá? Quando eu crio um ponto de restauração, ou seja, quando eu marco esta opção e a seguir eu clico no botão avançar, a janela resultante permite que eu dê um nome para o ponto de restauração. Nesse caso, eu coloquei como nome teste, porque é isso. Agora, veja, olha a explicação do sistema aí, ó. O computador cria automaticamente pontos de restauração em intervalos agendados regularmente ou antes
que determinados programas sejam instalados. Contudo, você pode usar a restauração do sistema para criar seus próprios pontos de restauração, tal. Só que ele não diz o que é um ponto de restauração. Então, eu vou contar isso para vocês. Vejam, eu evidentemente vou criar um ponto de restauração antes de fazer a besteira. Ou de talvez fazer a besteira. Então, meu computador está funcionando otimamente, está funcionando totalmente dentro da conformidade. Eu vou lá e crio um ponto de restauração. O que é criar um ponto de restauração? O próprio Windows, o tal do sistema operacional, ele vai fazer uma cópia dos seus arquivos essenciais. O coração, o cérebro do Windows vai ser gravado numa outra pasta. Ou seja, arquivos de sistema, arquivos dos primários bancos de dados, arquivos de controle, tudo isso vai ser gravado numa outra pasta. Essa pasta, que também fica na unidade C, ela se chama justamente restauração do sistema. É o nome dessa pasta. Então, lá dentro da pasta restauração do sistema, sob o nome teste, que é o que eu dei, o Windows vai gravar os principais itens do sistema. Como uma cópia mesmo. É backup? Não. Não é backup porque está na mesma unidade de memória, a unidade C. Beleza. Aí eu entro lá no coração do Windows e mexo. Faço aquela alteração e tal, não sei o que eu tinha interesse de aprender se funciona ou não. E eu mando reiniciar a máquina. E quando eu reinicio a máquina, um terror, galera. Tudo está fora do ar. O Windows está corrompido, alguma coisa deixou de funcionar. Caos geral. Né? Ora, espera um pouquinho. Vamos voltar aqui. Quando eu criei o ponto de restauração, o Windows fez o quê? Solicitou que eu desse o nome. Solicitou não, ofertou que eu desse o nome. Então eu dei esse nome, está aí na tela de novo de vocês. Teste. Beleza. Ora, aí eu crio. Quando eu crio, ele diz, o ponto de restauração está criado. Quando é que foi criado esse ponto de restauração? Esse ponto de restauração foi criado numa quinta-feira, no dia 23 de setembro de 2010, às 15 horas 54 minutos e 7 segundos, horário oficial do Windows. E o nome que se deu a ela foi teste. Ou seja, o Windows fez aquele trabalho. Aí eu fiz a alteração, deu aquele pau todo, tudo saiu de lugar, etc e tal. O que eu posso fazer? Eu volto na tela inicial da restauração do sistema. Ligo de novo o computador, vou lá na ferramenta de sistema, só que agora, em vez de usar o primeiro comando que nós dissemos há pouco, que é o segundo da lista, né, criar um ponto de restauração, agora eu vou usar exatamente esse comando, meus amigos, que já está marcado. O comando restaurar o computador mais cedo. Restaurar o computador mais cedo é uma loucura, uma frase assim, meio sem sentido. Mas o que é isso? É o tal do voltar no tempo. Então, vamos lá agora com a sequência de explicações e de slides. Então, quando eu vou lá em criar, ele criou. Aí depois eu vou lá em reiniciar o computador mais cedo. Vejam vocês o seguinte. Temos aí o selecionar o ponto de restauração. Vocês podem perceber que no calendário, que está aqui ao lado esquerdo, tá? Vocês podem ver que o dia 2 de setembro está em negrito, o dia 5, o dia 7, o dia 10. Depois tem uma sequência grande, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 e finalmente o dia 23. Todos eles estão em negrito. Sabe o que isso está dizendo para mim? Nesse dia 2 de setembro tem no mínimo um ponto de restauração criado. Em alguns dias pode até ter mais do que um, mas um pelo menos tem. E lá no dia 4 de setembro, no sábado, não, lá não existe ponto de restauração, porque o dia não está em destaque. Quando eu clico num dia qualquer, vocês estão vendo, eu cliquei no dia 23, então do lado agora direito são demonstrados os pontos de restauração existentes. Então tem lá aquele ponto de restauração criado no dia 23, às 15h54:07, com o nome teste.
Então eu seleciono um ponto de restauração qualquer, pode ser este, pode ser outro. Tá? Não preciso voltar neste, pode ser um outro qualquer. Inclusive, vejam lá, agora o dia que está selecionado é o dia 16 de setembro. E lá também tinha um ponto de verificação do sistema, mas veja o que está escrito lá. Às 23 horas, 5 minutos e mais 38 segundos, ponto de verificação do sistema. Galera, ponto de verificação do sistema, quando esta frase surge para você, é o Windows dizendo assim, esse ponto eu criei sozinho e automaticamente, sem você pedir. De vez em quando eu faço isso mesmo. Então eu posso usar um ponto criado por mim, ou posso usar um ponto criado pelo Windows. E aí, quando eu avanço, ele então pede que eu confirme. Ele diz, olha, o ponto de restauração que você selecionou foi esse da quinta-feira, do dia 16 de setembro de 2010, às 11h05 e tal. É isso que você quer? Tá, é ou não é? Agora, olha a informação essencial. Você não perderá trabalhos recentes como documentos salvos ou e-mail. Além disso, esse processo é totalmente reversível. Lembra? Lá no início de tudo tinha o comando desfazer para a restauração. Ora, pessoal, é o seguinte. Aí eu escolhi aquele ponto lá, que seja o ponto chamado teste, que eu criei, e mando a máquina reiniciar. E o Windows reinicia. Detalhe, desligar e ligar de novo é uma coisa, reiniciar é outra coisa. Quando você desliga o computador e mesmo que logo a seguir liga novamente, toda a energia elétrica chegou a ser retirada, ele perde todo o conteúdo que não havia sido salvo. Quando você reinicia o computador, a máquina não chega a desligar totalmente. E os comandos dados antes do computador desligar são armazenados e permanecem na memória. Então, o Windows reinicia, lembrando que, por ordem sua, dessa vez, em vez de carregar o Windows da pasta Windows, como por padrão ele faz, ele deve carregar o Windows lá da pasta restauração do sistema no arquivo chamado teste. Ora, meus amigos, se aqueles itens gravados naquela data sob o nome teste, se aqueles itens faziam minha máquina, naquele momento, funcionar perfeitamente, o meu computador volta a funcionar hoje tal e qual funcionava no dia 16 de setembro de 2010, ou no dia 23, que seja, enfim, no dia que eu criei. Eu volto no tempo, sei a besteira que eu fiz, não vou entrar lá para fazer de novo, e o meu sistema volta a ficar íntegro. Agora, caramba, mas espera um pouquinho. Hoje é dia X, então vamos dizer que hoje seja dia 30 de fevereiro, tá? Só para não usar uma data verdadeira, porque eu não sei em que dia você vai assistir essa aula. Então vamos supor que hoje seja 30 de fevereiro do ano 5000, beleza. Aí você fala assim, caramba, eu perdi meus dados, eu tenho problema na máquina, vou restaurar o sistema. Vou restaurar o sistema no dia 20 de fevereiro, ou seja, 10 dias atrás. Mas todos os arquivos do Word, do Excel que eu trabalhei nesses últimos 10 dias, eu vou perder? Não. Restauração do sistema. Subentendemos, restauração do sistema operacional Windows. Os arquivos não sofrem alterações. Então, nem para bem, nem para mal. Joguei um arquivo na lixeira, deletei o arquivo sem querer da lixeira, me arrependi. Restauro o sistema, o arquivo vai estar lá? Não vai não. O que eu apaguei voluntariamente, ainda que seja sem querer, mas o que eu apaguei de fato, não recupero. Em compensação, tudo que eu fiz voluntariamente eu também não perco. Nem uma coisa, nem outra. E a restauração deixa que o seu sistema retorne um pouco no tempo, funcionando muito bem. Como sempre, uma parte, para encerrar o bloco. 70%, 80% desses erros menores que acontecem no computador podem ser resolvidos pela restauração do sistema. Ponto número 2. Eu sei que tem muita gente que diz assim, mas eu vou mexer nesse negócio, e se ficar pior do que está? A restauração do sistema ou vai deixar a mesma porcaria, ou vai melhorar. Só tem essas duas opções. O uso da ferramenta não causa piora ao sistema. Pode até não resolver, eu admito. Entrou um vírus, aí dançou.
né, daqueles piores, agressivos, um cavalo de Troia, derrubou tudo, infelizmente nem a restauração do sistema vai poder ajudá-lo. Mas também não vai piorar. Ora, galera, se eu tenho uma ferramenta no estado de problema, em que ou melhora ou fica a mesma coisa, prejuízo não há, então use, vale a pena. E como eu disse, mesmo que você nunca tenha criado pontos de restauração, o Windows os cria paulatinamente, né, com a frequência que ele mesmo sabe qual é. Então você pode usar tranquilamente a ferramenta. Use, você vai gostar, tá bom? É isso para esse bloco, pessoal.